Deuteronômio, irmãos. Nós vamos ler o capítulo 5, especificamente, nós vamos ler o verso 6. Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos ler o verso 6. Lembrando que toda essa narrativa, ela introduz, ou melhor, esse verso, ela introduz os 10 mandamentos. Mas nós vimos na exposição do domingo passado que o final do capítulo 4, os últimos versos do capítulo 4 e até o verso 5, também eles introduzem, é uma parte introdutória à entrega da lei, não é, por Moisés, mais uma vez, ao povo de Israel. Lembrando que esse povo é o povo que agora está entrando na terra prometida, não é exatamente o mesmo povo que saiu do Egito, porque os corpos foram mortos, e você lembra que na sessão anterior Moisés diz: esse pacto é feito com os que estão vivos. Em outras palavras, mostrando que parte daqueles que saíram do Egito já morreram. O verso 6 então diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós exaltamos o teu nome nessa manhã, quando nos reunimos para exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Agora, Senhor, assentados queremos ouvir a tua voz. Fala conosco poderosamente, Senhor. Que a voz do Espírito, que é poderosa para mudar o coração do homem, possa operar na nossa alma, na nossa vida, nessa manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. É importante nós frisarmos, irmãos, que os 10 mandamentos, eles são antecedidos pela declaração da libertação do cativeiro. Como falamos na pregação de domingo passado, com uma parte introdutória, é nítido que isso acontece para que fique claro que a salvação não vem pela obediência da lei, mas pela graça de Deus. Deus liberta o seu povo e então entrega a lei ao povo. Não é porque nós somos perfeitamente cumpridores da lei que nós somos redimidos pelo Senhor, mas porque, e é importante entender que o Filho de Deus, o segundo Adão, ele cumpre toda a lei em nosso lugar, e então a sua justiça nos é imputada, entendendo que não apenas o seu sacrifício e o perdão dos nossos pecados, mas também nos foi imputado de modo muito claro a sua justiça. Como já falamos quando estudamos sobre a doutrina do pacto, que se o perdão do pecado fosse apenas aquilo que Cristo conquistou por nós voltaríamos ao estado em que Adão se encontrava no Éden, sem pecado, mas não estávamos seguros de que não iríamos pecar de novo. Então ele não apenas perdoa o nosso pecado, como ele imputa a sua justiça a nós. Ele nos declara justos. É por isso então que nós podemos ler nas Sagradas Escrituras que quando, depois da morte de Abraão, que tinha cometido pecado, e nós sabemos disso, a Bíblia descreve no capítulo 26 de Gênesis que Abraão cumpriu toda a lei, estatutos e ordenanças do Senhor, como se ele pecou e quebrou a lei, como é dito dele que ele cumpriu toda a lei de Deus. É porque a ele foi imputada a justiça de Cristo. É por isso então que nós somos contados assim. Veja, quando falamos, eu não preciso ser perfeito cumpridor da lei, não significa dizer que eu não tenho um substituto que cumpriu a lei perfeitamente em meu lugar.
Por isso a lei, ela começa com a graça. A lei começa com a graça. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o guardar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Todas as leis nos são entregues então. Porque fomos libertos. Porque a graça nos alcançou. E é por isso que a lei para o crente, ela tem um peso diferente em relação ao descrente. O descrente tem a lei como um peso e juízo. O crente, ele diz, o meu prazer está na lei do Senhor. O meu deleite é a tua lei. Nós não podemos ter deleite naquilo que nos condena. É porque ela não mais nos condena, é que nós temos deleite nela. E prazer nela. E satisfação nela. Agora entenda, irmãos, é importante que nos nossos catecismos, e aqui eu vou fazer menção, é importante quando no catecismo maior especificamente, ele fala dos 10 mandamentos, ele trata de todos os mandamentos, um por um, o que é que Deus exige, o que é que se deve fazer, não é? O que é proibido nesse mandamento. Então, ele diz assim especificamente, quando ele introduz os mandamentos, não é? Todos eles, ele diz assim, qual é o primeiro, na pergunta 101, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Do Catecismo Maior. Então a resposta é, o prefácio dos 10 mandamentos é, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o Catecismo comenta, nestas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, como Senhor, o eterno, o imutável, o todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto. Veja, eu sou o Senhor teu Deus, com todo o seu povo e com Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. É nosso dever aceitá-lo somente a Ele, não outro, como nosso Deus, e guardar os seus mandamentos. Ora, o catecismo, então, ele vai lidar com essa temática exatamente porque, não é, vamos chamar assim, o prefácio dos 10 mandamentos, nos ajuda a entender 3 partes e 3 razões pelas quais nós devemos guardar a lei e amar a lei. Então, a primeira parte, o catecismo diz, eu sou o Senhor. Então, a soberania dele, o domínio dele. Depois diz, teu Deus, o pacto, a aliança. Essa é a expressão pactual mais próxima. Até porque o resumo do pacto é esse. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Essa imagem, eu sou o teu Deus, tu és meu povo, é a imagem da linguagem pactual. É por isso que quando o salmista diz, tu és a minha fortaleza, essa não é simplesmente uma linguagem intimista, mas é uma linguagem pactual. Porque essa é a relação, tu és meu, eu sou teu. Essa é a linguagem do casamento. Tu és minha, eu sou tu. Essa é a linguagem do casamento. Dessa forma, o Senhor estabelece a relação conosco. Eu sou teu Deus. Implícito está, tu és meu povo. E a segunda parte é, porque eu sou teu libertador. Eu não sou apenas o teu soberano. Eu sou soberano e sou também o Deus do pacto. Mas não sou apenas o Deus do pacto. Eu sou o teu libertador. Eu te tirei da casa da servidão.
3 razões pelas quais nós devemos guardar a lei de Deus. Porque Ele é meu Senhor, porque Ele é Senhor, porque Ele é meu Deus e porque Ele é meu libertador. O texto nos encaminha para esse claro entendimento, como ele se expressa diante de nós. Mas eu vi uma pergunta que antecede a essa, antes de tratarmos desses 3 pontos na revelação bíblica, não é? É importante entendermos um ponto anterior. Por que Deus usa a razão para expor sua lei? Interessante isso. Deus poderia simplesmente dizer, tem um puritano comentando esse texto, Swinnock, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim, Deus poderia simplesmente dizer assim, eu sou Deus, faz o que eu te mando. É suficiente, diz ele, para que você se submeta a ele. Mas ele vai adiante e diz, eu não sou apenas Deus, eu sou teu Deus. Eu não sou apenas teu Deus, eu sou teu libertador. Ele poderia nos dar uma única razão. Em casa, às vezes, você faz isso com seus filhos. Você deixa ele argumentar uma vez, você fala, ele argumenta, outra vez argumenta. Mas por quê? Mas por quê? A hora você diz assim, é porque quem manda aqui sou eu. Mais alguma pergunta? Às vezes Deus podia agir assim. Mas Ele acrescenta outros argumentos. Para nos ensinar como amar a sua lei. Nesse aspecto, então, irmãos, nós estamos diante do Deus que lida com a característica da nossa própria criação. Nós somos criados, seres racionais. E ele então dá o argumento. Veja, Cristo nos ensina a orar. E ele termina com o argumento. Ele diz assim, olha, vocês vão orar assim. Vocês vão pedir para que Deus seja santificado, para que o reino dele se estabeleça, para que a vontade dele seja feita na terra. Vocês vão pedir pelo pão de cada dia, vocês vão pedir pelo perdão dos seus pecados, vocês vão pedir para não cair em tentação. Ele poderia dizer, pronto, peça isso. Mas ele diz, porque dele é o poder, o reino, porque dele é o reino, o poder e a glória. Você entende? Ele dá o argumento pelo qual nós devemos pedir. Porque o reino é teu, Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. E só o Senhor tem poder no teu reino de fazer o que o Senhor ordena. E tudo o que o Senhor faz no teu reino é para a tua glória. Então ele argumenta conosco. Aprenda a pedir com argumento. E o Senhor nos dá. Ele poderia dizer, essa é a lei. Mas ele vai e argumenta conosco. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então ele vai me dar os fundamentos para praticar tais coisas. Primeiro ponto, e fundamental, catecismo, e aí nós vamos nos basear em fundamentar no catecismo para poder expor esse texto à luz das Escrituras Sagradas. Entenda isso, primeira coisa importante, o que o Senhor nos ensina, eu sou o Senhor. A palavra Senhor, não é? E é importante entender, e aqui é o Yahvé, o Deus do pacto, mas aqui ele coloca o soberano. Nesse sentido, a excelência infinita e a perfeição da sua natureza é manifestada. Se você, por exemplo, abrir sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 10, verso 7, não é? Jeremias 10, verso 7, ele vai expressar exatamente isso. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Porque tudo pertence, não é? Porque não existe ninguém, nenhum reino, nenhum poder que se compare a ti. Não há ninguém que se compare a ti. Tu és soberano sobre tudo e todos. Ele é infinitamente acima de todos.
as suas perfeições são reveladas. A sua glória faz com que pareçamos como verme diante dele. E nós caímos aos seus pés, submetidos ao seu reino. Veja quão monstruoso, irmãos, é a rebelião contra a lei do Senhor. É como se, você imagina, é como se um raio fosse contender, o raio de sol fosse contender com o sol, que depende dele, existe por causa dele. É como nós agimos quando somos infiéis à lei do Senhor. Ele é o Criador, esse soberano é o Criador de todas as coisas. Nós existimos porque Ele nos criou. Nós somos feitura dEle. Então nós devemos estar à disposição dEle. Nós somos como vaso na mão do oleiro. Qualquer coisa que possuamos, tudo que temos, língua, mãos, alma, corpo, braços, perna, Ele nos deu. Então como nós podemos declinar do seu governo? Tudo é dele, tudo foi feito por ele, tudo pertence a ele. Como que eu não vou usar o que eu tenho para a glória dele? Ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o teu Criador. Usa tudo o que tens para a minha glória. Ele é o supremo governador, ele é o único legislador. Como Tiago diz, só há um legislador e é Deus. Não há ninguém que estabeleça leis. Ele é o nosso Yahvé. Ele é a fonte de todo ser. Ele tem domínio absoluto sobre tudo o que existe. Imagina, a desobediência aos seus mandamentos é uma das maiores injustiças que nós somos capazes de realizar. Porque o Criador, o supremo governador, é traído por aqueles que ele criou. Ele é aquele que preserva a vida. Ele é o Senhor soberano sobre a vida. Cada momento que nós vivemos nessa vida, nessa terra, nós dependemos dele. Sem ele nós não podemos subsistir. O raio de sol que se rebela contra o sol não poderia existir sem o sol. Você imagina, nós não deveríamos então submeter-nos a Ele, porque até a preservação da nossa vida depende dEle. Eu sou o Senhor. Você existe em mim. Eu governo tudo. Tudo que você tem é meu. Por que não te submetes a mim? O Senhor vai adiante e acrescenta o segundo argumento. Eu sou teu Deus. Interessante que a palavra denota pluralidade. Senhor e a palavra Deus está no plural. Um único Deus em três pessoas. Todos os três fizeram um pacto. E é interessante, é o Deus que fez uma aliança conosco. Como Isaías 54:5 diz, o teu Criador é o teu marido. Veja a união do conceito. Teu Criador, eu sou o Senhor, teu Deus. O teu Senhor é o teu marido.
Então nós temos que entender um pouco do que é pacto, antes de irmos um pouco adiante. E como o pacto nos vincula à necessidade da obediência aos mandamentos do Senhor. Interessante pensarmos nisso, porque Deus fez um pacto com Israel. Deus fez um pacto com Adão. Antes da queda, Deus fez um pacto que é revelado na Escritura Sagrada. E no pacto existe a necessidade de que você se submeta, porque na aliança você tem as estipulações do pacto, e a consequência da obediência é a consequência da desobediência. Então, na própria estipulação do pacto, Deus estrutura dessa forma. Ele diz o que você deve fazer. Quando ele fez um pacto com Adão, ele disse declaradamente: não coma do fruto dessa árvore, senão certamente você vai morrer. Mas, ora, esse pacto que ele está se referindo aqui não é o pacto com Adão, porque esse pacto aqui é o pacto da graça, porque começa dizendo: eu sou Deus que te libertou da escravidão, então agora vocês vão guardar minha lei, vocês não vão obedecer minha lei para ser salvo, vocês vão obedecer minha lei porque vocês foram salvos. Eu sou o Senhor teu Deus. Então agora, esse pacto, podemos chamar o pacto abraâmico, que ele fez com a sua descendência. Ele prometeu a Abraão. Ele fez promessas extraordinárias a Abraão. Se você abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 13 a 14, você vai encontrar essa linguagem pactual muito bem estabelecida num texto. Em Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 15, especificamente verso 13 e 14, diz assim um texto sagrado: então lhes foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Ora, isso aqui não é o pacto das obras, como em Gênesis, no capítulo 2. Esse é o pacto da graça. Sob esse pacto com Abraão, todo Israel estava subordinado a Deus. E Deus tinha então direito sobre esse povo, mais do que qualquer povo ou nação desse mundo. Do meio das nações, como Senhor, todos têm de submeter a Ele, mas a Israel, Ele tem um pacto. Com seu povo, Ele fez uma aliança. Hoje, o Israel carnal da antiga aliança é essa igreja pactual. Hoje, a igreja visível dos nossos dias representa toda essa estrutura. O Israel de Deus, os eleitos de Deus, os crentes, a semente espiritual de Abraão. Nós estamos debaixo do mesmo pacto, a mesma aliança. Então aqui não é uma regra geral para o mundo todo, mas em especial para a igreja. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não apenas uma referência ao governo absoluto sobre todas as coisas, mas ao seu povo em particular, teu Deus. Então é nesse sentido que nós temos ainda um aspecto a mais para obedecer à lei do Senhor. Entenda, a obediência a esses mandamentos, a obediência não era, como se nós puder dizer, como se houvesse uma condição para esse pacto. Você só vai ser meu se você for perfeito. Porque ele diz, antes de entregar a lei, eu sou o seu Deus. O sentido é claro, o que nós aprendemos. O pacto da graça é o pacto que ele está se referindo aqui. Eles se submetem à aliança como Deus estabelece na sua palavra.
Então o que é que Deus diz a esse povo? Eu colocarei a minha lei na sua mente e as inscreverei nos seus corações. Então eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Está lá em Hebreus capítulo 8, verso 10. Eu escreverei no seu coração a minha lei. Então vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Você percebe como que no contexto do pacto da graça está posto o conceito da lei. Ele é o Senhor da sua igreja, porque separou esse povo para si e fez uma aliança com ele. Então você imagina, pecadores dão um passo adiante e se aproximam para uma relação com Deus que o mundo caído não conhece. Eles se tornam seus servos, cuja honra é servi-lo. Eles se tornam seus amigos, cuja honra é avançar os interesses do seu Senhor. Eles se tornam sua esposa, cuja honra é ser para Ele e viver para Ele e obedecê-lo. Eles se tornam seus membros, cuja honra é servir a Deus com tudo o que eles têm. Eles avançam muito mais. Agora, pecadores são atraídos para bem perto de Deus. São chamados de servos, amigos, esposa, membros. Estão com Ele. Estão próximo dele. E quais são os privilégios desse pacto, irmãos? Por exemplo, regeneração. Nova natureza nos é dada como princípio de uma nova vida. Justificação, onde a maldição é a maldição ela é tirada de sobre nós e lançada sobre Cristo. E agora nós não somos mais estéreis, podemos dar filhos. Santificação, onde morremos a cada dia para o pecado e vivemos para a justiça. Você percebe quantos privilégios de chegarmos próximos dele, regenerados, justificados, santificados. Eu sou o Senhor teu Deus. E qual é exatamente o fim dessa expressão, teu Deus? Qual o propósito final? Se não restaurar o homem caído para a sua integridade inicial. E trazê-lo a um lugar onde ele vai assimilar perfeitamente a vontade de Deus. Qual é exatamente a honra? Onde o mundo, que Deus é Senhor e soberano, e que esse mundo não se submete a Ele, que não usa o seu corpo para a glória dEle, que não usa a sua língua para a glória dEle, que não usa os seus pensamentos para a glória dEle. O Senhor diz, eu sou teu Deus, e Ele diz, vocês são o meu jardim fechado, e aqui eu vou dizer para o mundo como se deve viver um povo que é caído, mas redimido. E esse povo agora, ele olha para o seu soberano Senhor e diz, o que eu tenho é para ti, a minha mão eu uso para a tua glória, a minha mente eu uso para a tua glória, a minha casa eu uso para a tua glória, os meus bens eu uso para a tua glória, eu sou teu. Você pode ter certeza disso, irmãos. Quão agravante então é, sabendo que Ele não é apenas o nosso Senhor, mas é também o nosso Deus. Não ter deleite nos seus mandamentos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus do pacto. Eu sou teu Deus.
você pode ter certeza que nós somos tirados de toda essa realidade de um mundo caído, ainda sendo caídos, num mundo caído. O Senhor nos deu o seu Espírito, a sua palavra, não escrita em pedras, mas no nosso coração também, para podermos fazer aquilo que Ele ordena. Em terceiro e último lugar, a última razão que Ele dá é: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Redenção, libertação do seu povo. Essa história é muito bem conhecida, irmãos. E as circunstâncias que ocorreram, a Bíblia muito bem nos ensina. E o que é que Deus mostra quando Ele liberta o seu povo do cativeiro? Ele mostra a fidelidade dEle. Fidelidade aqui é a sua promessa e ao pacto que Ele fez com Abraão. Lembra que nós lemos Gênesis 15, 13 a 14, que Ele havia prometido? E Ele então se diz: eu sou o teu Deus. E Ele demonstra isso e eles podem ver com seus olhos. Lá em Êxodo, no capítulo 6, verso 3, ele vai exatamente isso. Ele diz: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó pelo nome de Todo-Poderoso, mas por Yahvé eu não fui conhecido. Veja como é interessante, não significa dizer que o nome Yahvé não fosse conhecido deles, mas significa dizer que ele se revela, e caracteristicamente a força do argumento, ele está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz um homem de 100 anos e a sua esposa, que não tem mais condições de ter filhos, gerarem um filho. O Deus que sustenta o seu povo. Agora Ele diz: eu me revelei a vocês como Yahvé, como Deus do pacto. Eles estão vendo com os olhos aquilo que só foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão vendo com os seus olhos. Também, quando os israelitas estavam gemendo debaixo do autoritarismo do Egito, e não tinha nenhuma ideia de libertação, mas eles gemiam e clamavam, o Senhor levanta Moisés para os libertar, e o envia diante de Faraó, e ele opera milagres e maravilhas diante dele. O Senhor liberta o seu povo com mão poderosa e com braço estendido. Ele envia pragas sobre Faraó e sobre Egito, até que Israel seja liberto. Ele já arranca os frutos da terra. As pragas vêm sobre eles, de tal maneira que até os frutos são arrancados. As bestas do campo são mortas. Os peixes nos rios são destruídos. Os primogênitos somem. E quando Israel sai do Egito, Deus fez o mar vermelho se abrir e se tornar como paredes diante deles. Eles marcham a pé enxuto no meio do mar. Passagem segura para os israelitas, mas um sepulcro para os egípcios. Faraó e seu exército foram consumidos, engolidos pelo mar. Que maravilha de libertação! Que libertação miraculosa e milagrosa. Uma misericórdia que nunca será esquecida. Por isso ela é comemorada aqui e celebrada aqui, para dizer, vocês estão obrigados a me obedecer, porque eu de modo poderoso arranquei vocês do meio
da escravidão. O que aconteceu ali foi um benefício memorável e dos maiores benefícios que um homem pode ter. Eles foram libertos da tirania. Eles eram escravos dos egípcios. Eles padeciam na mão daquele rigoroso tirano. Eles tinham iniquidades manifestadas diretamente a eles por meio do modo como Faraó governava Israel. Todos os seus filhos, homens, todos os homens foram determinados por Faraó, devem morrer ou devem ser afogados no Nilo. A sua aflição e a sua escravidão era tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que eles gemiam. Eu penso em Ana, quando não conseguia falar, apenas gemia diante de Deus. Mas é interessante que o choro e o clamor deles subiu ao céu. E a casa da escravidão era o lugar que eles habitavam. E de maneira poderosa eles foram libertos do Egito. Um lugar de grande iniquidade e de terríveis abominações. Os egípcios eram idólatras, como nós sabemos. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem de homens. Eles transformaram a glória de Deus em pássaros, em animais quadrúpedes, em animais que rastejam sobre a terra. Eles eram adoradores de pássaros, de bestas, e eram adoradores de todo tipo de animal. A águia, o boi, o crocodilo, adoravam a cebola, adoravam o alho. Agora, imagina como Israel estava inclinado a praticar idolatria. Eles não só estavam presos por grande sofrimento, mas eles estavam ali diante de um mundo idólatra. Esse é um sinal de favor que nunca pode ser esquecido. Josué, quando está terminando o seu mandato, no capítulo 24 do livro de Josué, ele diz: os nossos pais adoravam falsos deuses em Ur dos Caldeus. Era essa história, irmãos. Os nossos ancestrais, Deus os liberta da escravidão e da idolatria. Quanto favor, quanto poder demonstrado, quanta misericórdia. Era uma demonstração da bondade de Deus para com eles. O Senhor mostra o perdão, o Senhor mostra a sua misericórdia. E com isso Ele quer que a alma deles seja agitada para a obediência à sua lei. Isso era um tipo de libertação operada por Jesus Cristo quando nos libertou do pecado, de Satanás, do mundo e do inferno. Nós éramos escravos do pecado, e a Bíblia não diz isso categoricamente. E entenda, irmãos, servir a Faraó não se compara a estar debaixo da escravidão do pecado. Nós podemos servir a governos tiranos hoje e andar no mundo tirano hoje. Se somos livres do pecado, somos livres. Lembro-me quando adolescente, trabalhando com jovens, adolescentes da igreja lá no interior do Pará, nós íamos a cada 15 dias visitar o presídio da cidade, nós íamos naquele lugar pregar o evangelho. Eu me lembro muito bem que um dia, então, ali pessoas que tinham matado a sua família toda, tinha um deles ali.
E nós andávamos no meio deles, eram soltos no corredor, e nós ficávamos ali. E lembro-me da adolescência, então abria a Bíblia e dizia a eles: se Deus libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Mesmo que vocês apodreçam aqui. E Cristo veio trazer maior libertação. Maior libertação. Veio nos tirar da escravidão do pecado. Agostinho certa vez disse: nós não estávamos presos por correntes de ferro, mas pela obstinação da nossa própria vontade. Nós não estávamos presos por correntes de ferro, mas pela obstinação da nossa própria vontade. Nesse tipo de escravidão, irmãos, nós começamos a praticar as paixões e as iniquidades mais terríveis que um homem pode fazer. E o Senhor diz: eu sou o Senhor que te tirei da casa da escravidão. Ele nos liberta não só do pecado, mas de Satanás. Todo homem por natureza está na casa da servidão. Eles são escravos do maligno. Eles são chamados. E esse é interessante, o maligno é chamado Deus desse século. E ele governa os filhos da desobediência. Os pecadores estão debaixo do seu comando. E ele exercita sobre eles jurisdição. Ele cega suas mentes com ignorância, com erro. Ele governa a memória. Ele os faz lembrar do que é mal e maligno. E os faz esquecer do que é bom. Eles amam praticar o pecado. Éramos assim, escravos. Ele nos livra do domínio do inferno. Todo homem por natureza é filho da ira. E está pronto à condenação do inferno para sempre. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, por preço e poder, liberta os seus eleitos do estado de escravidão, do pecado e de Satanás. E da ira que vem sobre nós. Isso não é feito por todo mundo, irmãos, mas somente isso é feito pelo Israel espiritual de Deus. Isso é feito pela igreja do Senhor, pelo povo dele. Você entende? Essa libertação nos conduz ainda a entendermos de modo muito claro o que nós recebemos do Senhor e porque isso nos leva à necessidade de obedecer aos seus mandamentos. Interessante, os benefícios recebidos nos levam diretamente à necessidade da obediência. Romanos, no capítulo 2, verso 4, né, ele diz: ou vocês por acaso esquecem que a bondade, né, das riquezas da sua bondade, né, e você, deixa eu só pegar aqui o texto, numa outra versão, Romanos 2, verso 4, por favor. Romanos 2, verso 4. Veja como isso está diretamente conectado, aquilo que ele faz com a obediência à sua palavra. Romanos, capítulo 2, verso 4. Só um momento, por favor. Romanos 2, verso 4. Diz assim o texto sagrado:
ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você percebe? A bondade dele te leva ao arrependimento, te leva à necessidade de fazer aquilo que ele manda. Quando ele estabelece a bondade de Deus, quando ele mostra o que ele fez por nós, isso diretamente traz implicações para o modo como nós devemos viver. Essa libertação ela foi produzida para esse fim, irmãos. A libertação dos homens faz com que esses homens sejam colocados em condição de servir ao Senhor, que em outra condição, em outro momento, eles não podiam servi-lo. Enquanto eles estavam na casa do Egito, Faraó não os permitiria sair para servir ao Senhor. Mas agora nada os impede de servir ao Senhor. Assim que o homem está debaixo desse princípio de condenação, ele não tem o que fazer. Quando ele está debaixo do pacto de obras, ele não tem como se livrar, ele precisa ser perfeito. Agora, debaixo do pacto da graça, ele diz: eu sou o Senhor que te libertei, guarda os meus preceitos. Você não vai cumprir para poder praticar, você não vai ser perfeito para ser salvo, você vai cumprir o que ele ordena porque você foi salvo. Você vai servir a ele de maneira aceitável. Quando nós somos libertos por Cristo, nós somos literalmente colocados para servi-lo. Então, algumas conclusões podemos extrair desse prefácio dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram dados aos israelitas como um pacto de obras, mas como um pacto de graça. Então eu preciso esclarecer. Os 10 mandamentos não são dados ao povo de Deus, dizendo você precisa cumpri-lo para ser salvo, mas como pacto da graça. Vocês foram salvos para guardar o mandamento do Senhor. Quem falou esse pacto, irmãos? Quem usou essa linguagem? O próprio Senhor. Em Hebreus, no capítulo 12, ele usa essa mesma linguagem, verso 24 e verso 26. Hebreus, capítulo 12, verso 24 ao verso 26. Diz assim um texto: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que falou o próprio Abel. Verso 26 agora, por favor. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Esse é o mediador que fala. Mas perceba, não existe aqui o terror, mas o sabor doce da graça do Evangelho. Não existe aqui o terror, mas o sabor doce da graça do Evangelho. Então, como eu posso, irmãos, praticar isso que Deus ordenou? Como eu posso amar a lei, os mandamentos do Senhor? É a segunda inferência. Primeiro e fundamentalmente, eu preciso crer que Deus é meu Deus em Cristo. Então, andar de conformidade com seus mandamentos. Deus é o meu Deus em Cristo. Primeiro creia, depois faça. Não faça e depois creia. Primeiro creia e depois faça. Tentar fazer o contrário, colocar a obediência antes da fé, não é o método que o Senhor estabeleceu. Dessa forma, então, crer fortalece a alma para a obediência.
É por isso que categoricamente, você pega o breve catecismo, por exemplo, a estrutura do breve catecismo. Você tem na pergunta 4 em diante, na pergunta 3 e 4, ele diz assim, especificamente, o que é que a Escritura nos ensina principalmente? Ela nos ensina o que devemos crer e o que devemos fazer, o que Deus requer de nós. Veja como é interessante, o que eu tenho de crer e o que eu tenho de fazer. Então ela gasta um tempo no breve catecismo, até a pergunta 39, quando ele diz o que eu devo fazer. Aí ele diz, obedecer os mandamentos. Você entende? Você vai até a base, o princípio é, eu tenho de crer primeiro, para então ter força para fazer o que eu tenho de fazer. É o pacto da graça. Dessa maneira nós podemos dizer, como é terrível pensar que o pacto da graça exclui os 10 mandamentos, se é da natureza do pacto da graça a bênção dos mandamentos. Então é difícil você imaginar algum teólogo que diz assim, nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, não estamos mais submissos à lei da antiga aliança. Que estranho! Toda a verdadeira obediência aos 10 mandamentos, elas percorrem pelo canal do pacto da graça, sendo dirigida a Deus como nosso Deus nesse pacto da graça. Deuteronômio 28, verso 58. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio 28, verso 58. Veja que o texto bem claramente nos ensina sobre essa verdade. Deuteronômio 28, verso 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência. Preste atenção, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras deste livro, desta lei, escritas nesse livro, para que temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Para que vocês vão guardar? Para que vocês aprendam a temer o teu Deus. O Deus que fez. E você entende? Ele não diz, vocês vão guardar para que ele se torne o teu Deus. Vocês vão guardar para que vocês temam o teu Deus, aquele que já é o teu Deus. A obediência legal não é obediência jamais. Essa obediência é realizada não para a justiça, mas para testificar o nosso amor ao Senhor da nossa justiça. Não na nossa força, mas na força do nosso Senhor e Redentor, que de maneira poderosa destruiu os nossos inimigos. Se você quer saber se ele tem força, veja o que ele fez com os nossos inimigos. Então lembre das palavras de Moisés em Números. Senhor, mostra a tua força e perdoa o nosso pecado. É nesse fim, nós não obedecemos para nos tornarmos justos, mas testificar o nosso amor a Ele. Nós não obedecemos com a nossa própria força, mas na força do nosso Senhor Deus e Redentor. Não para ser aceito na nossa própria dignidade, mas por amor dos méritos do nosso Redentor. Não por temor do inferno, ou com esperança de adquirir o céu, mas por amor e gratidão a Ele, que nos livrou do inferno e nos conquistou os céus e a felicidade eterna, por amor a Ele. Todos os homens não são obrigados a guardar esses mandamentos, porque o Senhor é Senhor de todos, mas os santos, especialmente os santos.
Porque além de ser seu Senhor, Ele é o seu Deus e é também o seu Redentor. Todos os homens serão julgados com base na lei de Deus, mas especialmente a igreja deve andar de conformidade com essa lei, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Redentor. Esse é o estado que nós nos encontramos, livres. Nós que estamos em Cristo, nós somos livres. Livres para servi-lo. Livres para andar de conformidade com seus preceitos. Livres para amá-lo. Os homens que não têm Cristo são escravos. Estão presos. Estão debaixo de terror. Nós somos livres. Talvez você que não conheça Cristo olhe para algumas pessoas que tomam decisões tão complexas na vida, dizendo: eu não vou servir ao Deus desse século, eu não vou praticar o que o que o mundo ordena, eu não vou andar segundo os valores desse mundo caído. E aí a pessoa diz a você: você é um escravo. Não, você não é um escravo. Você é livre. Diga a ele: saia da tua escravidão por tua força, então você me declara escravo. Ele não pode fazê-lo porque ele está preso. A força dele não pode livrá-lo das mãos de Faraó, de Satanás, do inferno, do pecado e do mundo. Só o Rei Todo-Poderoso é capaz de quebrar as amarras que nos prendem. Só o sumo sacerdote pode curar a nossa alma. E só o profeta pode nos ensinar de modo que podemos aprender. Ora, irmãos, então quem somos nós? Nós que estamos em Cristo. Nós somos um povo que era escravo e agora é livre, que estava morto e agora vive, que estava perdido e foi achado. Quem é Deus? É o Senhor de toda a terra. O nosso marido, o nosso Redentor. Por isso, não tenha outros deuses diante dele. Não faça imagem de escultura. Não tome o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o guardar. Honra teu pai e tua mãe. Não furtarás, não matarás, não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Porque nós somos livres para servir ao Senhor. Vamos orar mais uma vez a Ele. Ó Deus, Deus de todo poder e misericórdia, com gloriosa libertação o Senhor nos concedeu. Glorioso amor o Senhor demonstrou para conosco. Povo indigno. Agora, Senhor, nos ensina a viver de conformidade com os Teus preceitos. Para a glória do Teu nome, Senhor. Aqueles que não Te conhecem nessa manhã estão escravizados pelo pecado e gemem debaixo
da iniquidade. Que eles não vejam Moisés, mas Cristo, a quem Moisés apontava, para quem Moisés apontava. Então eles verão que toda a ira de Deus caiu sobre Cristo. Toda a lei ele obedeceu para satisfazer a justiça do Pai e para nos libertar da morte, do pecado, do diabo e do inferno. Assim também pedimos que o Senhor anime a tua igreja à obediência, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor fez por nós. Quão grave pecado cometemos quando não amamos a tua lei, sabendo que tudo o que o Senhor fez, sabendo que o Senhor fez para a tua glória e para o nosso bem. Ensina-nos a amar os teus preceitos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e com alegria diante do nosso Senhor.